Céu e Inferno, por Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos de meu reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 11 ao 12. Essa é uma terra onde é permitido falar inglês simples e onde as pessoas estão dispostas a ouvir qualquer um que possa dizer algo que vale a pena ouvir também. Essa noite estou certo de uma plateia atenta, pois conheço vocês muito bem quando supor o contrário. Esse campo aberto, como você sabe, é propriedade privada. E gostaria apenas de dar uma sugestão para aqueles que saem ao ar livre para pregar, que é muito melhor ir para o campo ou um terreno baldio do que flechar as ruas da cidade e interromper negócios comerciais. Essa noite, espero encorajá-lo a buscar o caminho para o céu. Eu também precisarei proferir algumas coisas muito penetrantes sobre o fim do incrédulo no poço do inferno. Vou tentar falar sobre esses dois assuntos enquanto Deus me ajuda, mas eu imploro, se você ama suas almas, pondere o certo e o errado esta noite. Veja se o que é dito é verdade de Deus. Se não for, então rejeite-o completamente e jogue-o fora. Mas se for, você corre grande risco de desconsiderar, pois você responderá diante de Deus, o grande juiz do céu e da terra. Será terrível para você se você desprezar as palavras de seu servo e suas escrituras. Meu texto tem duas partes. A primeira é muito agradável à minha mente e me dá prazer. O segundo é extremamente terrível, mas visto que ambos são a verdade, eles devem ser pregados. A primeira parte do meu texto é: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. A frase que chamo da parte sombria e ameaçadora é esta: mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, tomemos a primeira parte. Aqui está uma promessa gloriosa. Vou vê-lo novamente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu gosto deste texto porque me diz o que é o céu e me dá uma bela imagem dele. Diz que é um lugar onde sentarei com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, que doce pensamento esse é para o trabalhador. Eles muitas vezes sofrem com estresse e fadiga do trabalho e se perguntam se há um tempo e um lugar onde eles não terão mais que trabalhar. Muitas vezes ele chega em casa exausto e se joga no sofá, talvez cansado demais para dormir. Ele diz: oh, não há lugar onde eu possa descansar, não há lugar onde eu possa sentar e por uma vez deixar este corpo cansado e descansar. Não há lugar tranquilo onde eu possa estar. Sim, você, filho, de estresse e fadiga, há uma terra feliz, longe, muito longe, onde o estresse e a fadiga são desconhecidos. Além do céu azul, há uma cidade bela e brilhante, suas paredes são feitas de ouro claro, e sua luz é mais brilhante que o sol. Ali os cansados descansam, e os ímpios não incomodam mais ninguém. Espíritos imortais estão lá, que nunca experimentam fadigas e estresse, pois eles não semeiam nem colhem. Eles não têm que trabalhar e trabalhar. Lá, em um monte verde e florido, suas almas cansadas se sentarão e com alegria cativantes recontam o trabalho de seus pés. Na minha opinião, uma das melhores visões do céu é que é um lugar de descanso especialmente para o trabalhador. Aqueles que não precisam trabalhar duro pensam que amarão o céu como um lugar de serviço a Deus. Isso é muito verdade. Mas para o trabalhador, para o homem que trabalha com a mente ou com as mãos, deve ser sempre um doce pensamento que existe uma terra onde descansaremos. Em breve essa voz nunca mais será tensa. Em breve esses pulmões nunca terão que se esforçar além de seu poder. Em breve, este cérebro não será forturado para pensar, mas em vez disso me sentarei à mesa do banquete de Deus. Sim, me apontarei no peito de Abraão e ficarei tranquilo para sempre. Oh, cansados filhos e filhas de Adão, vocês não terão que dirigir o arado num solo ingrato do céu, não precisarão se levantar antes do nascer do sol e trabalhar muito depois do pôr do sol. Mas você ficará quieto, você estará descansado, pois todos são ricos no céu e todos são felizes lá. Todos são pacíficos e observe a boa companhia com a qual eles estão sentados. Eles devem tomar seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó. Algumas pessoas pensam que no céu não conheceremos ninguém,
mas nosso texto declara aqui que tomamos nossos lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó. Estou certo de que sabemos que eles são Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi falar de uma boa mulher que perguntou ao marido quando estava morrendo: meu querido, você acha que me conhecerá quando você e eu chegarmos ao céu? Eu vou te conhecer? Ele disse: ora, eu sempre te conheci enquanto estive aqui. E você acha que saberei menos quando chegar ao céu? Acho que foi uma resposta muito boa. Se nos conhecemos aqui, nos conheceremos lá. Eu tenho queridos amigos falecidos lá em cima, e é sempre o doce pensamento para mim que quando eu colocar meu pé, como espero, na porta do céu, virão meus irmãos e irmãs para me segurar pela mão e dizer: sim, você é amado, você está aqui. Queridos parentes que foram separados, vocês se encontrarão novamente no céu. Onde vocês perdeu uma mãe, ele se foi, e se você conseguir o caminho de Jesus, você o encontrará lá. Acho que vejo mais um vindo do que ao seu encontro na porta do paraíso, e embora os laços de afeição natural possam ser um pouco esquecidos, posso usar uma figura. Quão abençoada ela seria quando se voltasse para Deus e dissesse: aqui estou e os filhos que você deu a eu. Reconheceremos nossos amigos maridos, vocês conhecerão suas esposas novamente. Mãe, você conhecerão os seus queridos bebês. Você notou suas feições quando eles estavam afogantes e ofegantes enquanto morriam. Você sabe como você se pendurou sobre seus túmulos quando a terra fria foi espalhada sobre eles e foi dito: terra a terra, pó ao pó e cinza às cinzas. Mas você vai ouvir aquelas vozes amadas novamente, você vai ouvir essas vozes doces mais uma vez. Você ainda saberá que aqueles a quem você amou foram amados por Deus. Não, seria um céu triste para nós habitarmos, onde todos parecíamos iguais e não conheceríamos ninguém, ou seríamos conhecidos por ninguém. Eu não gostaria de ir para um paraíso como esse. Eu creio que o céu é uma comunhão dos santos e quem nós conheceremos lá. Muitas vezes pensei que adoraria ver Isaque, e assim que eu chegasse ao céu, acho que pediria por ele, porque ele falava mais de Jesus Cristo do que todo o resto. Eu estou certo de que gostaria de encontrar aquele bom George Whitefield, aquele que tão continuamente pregava ao povo e se encostava com zelo angelical. Assim, teremos a companhia de escolha no céu quando chegarmos lá. Não haverá distinção entre educados e incultos, pastor e congregação, mas caminharemos livremente entre si. Sentiremos que somos irmãos. Vamos tomar nossos lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi falar de uma mulher que foi visitada por um ministro em seu leito de morte, e ela disse: quero lhe fazer uma pergunta agora que estou prestes a morrer. Bem, disse o ministro, o que é isso? Ela disse que de uma forma muito pretensiosa: eu quero saber que há 2 lugares no céu, porque eu não suportaria que a nossa cozinheira Betsy na cozinha estivesse no céu junto comigo. Ela é tão pouco refinada. O ministro virou-se e disse: não se preocupe com isso, senhora. Não há medo disso, pois todos nós devemos nos livrar do nosso orgulho. Devemos nos humilhar e perceber que somos iguais aos olhos de Deus e ver em cada homem um irmão e em cada mulher uma irmã. Antes que pensemos esperar ser encontrados na glória. Sim, bendizemos ao Deus, agradecemos a Ele que não haverá nem separada para um para o outro. O judeu e o gentio se sentarão juntos, os grandes e os pequenos se alimentarão no mesmo pasto, e nós tomaremos nosso lugar na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas meu texto tem uma doçura ainda maior, pois diz que muitos virão e tomarão seus lugares. Alguns fanáticos de mente estreita pensam que o céu será um lugar muito pequeno, onde haverá muitas poucas pessoas e apenas aqueles que foram à sua igreja. Confesso que não desejo um céu muito pequeno e adoro ler na Bíblia que há muitos cômodos na casa de meu pai. Quantas vezes ouço as pessoas disserem: pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Haverá muito poucos no céu, pois a maioria das pessoas estará perdida. Meu amigo, eu discordo de você. Você acha que Cristo vai deixar o diabo vencê-lo? Vê que ele vai deixar o diabo ter mais no inferno do que haverá no céu? Não, é impossível, pois então Satanás riria de Cristo. Haverá mais no céu do que há entre os perdidos. Deus diz que haverá um número que nenhum homem pode contar que será salvo, mas ele nunca disse que haverá um número que nenhum homem pode contar que será perdido. Haverá uma hoste incalculável que entrará no céu. Que boa notícia para você e para mim, pois se há tantos a serem salvos, por que eu não deveria ser salvo? Por que você não deveria? Por que o homem ali na multidão não deveria dizer: não posso ser um dentre a multidão sendo salvo? E aquela pobre mulher não deveria ser animada e dizer: bem, se houvesse apenas meia dúzia de salvos, eu poderia temer que eu não seria um.
Mas, já que muitos devem ser salvos, por que eu não deveria também ser salvo? Anime-se abatido, anime-se aflito, filho da tristeza, ainda há esperança para você. Não conheço nenhum homem que esteja além da graça de Deus. Existem apenas alguns que pecaram, esses pecados imperdoáveis, e Deus desiste deles, mas a vasta maioria da humanidade ainda está ao alcance de sua soberana misericórdia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olhe novamente para o meu texto e você verá de onde essas pessoas vêm. Eles devem vir do leste e do oeste. Os judeus disseram que todos viriam da Palestina, cada um deles, cada mulher, cada homem e criança, que não haveria um no céu que não fosse judeu. E os fariseus pensavam que, se não fossem todos os fariseus, não poderiam ser salvos. Mas Jesus Cristo disse que haverá muitos que virão do Oriente e do Ocidente. Haverá uma multidão daqueles da terra distante da China, pois Deus está fazendo uma grande obra lá e esperamos que o Evangelho ainda seja vitorioso naquela terra. Haverá uma multidão desta terra ocidental da Inglaterra, da terra ocidental ali do Oceano Atlântico na América, e do sul na Austrália, e do norte do Canadá, Sibéria e Rússia. Dos confins da terra virão muitos para se sentar no reino de Deus, mas não acho que esse texto deva ser entendido tanto geograficamente quanto espiritualmente. Quando diz que virão do leste e do oeste, não acho que se refira à nação em particular, mas a diferentes tipos de pessoas. Agora, o leste e o oeste significam aqueles que estão mais distantes da religião. Ainda muitos deles serão salvos e chegarão ao céu. Há uma classe de pessoas que sempre serão vistas como sem esperança. Muitas vezes ouvi de um homem ou mulher dizer sobre alguém: ele não pode ser salvo, ele é muito depravado para que ele serve. Quando convidados a ir à igreja no domingo, ele saiu e ficou bêbado sábado à noite. Qual seria a utilidade de tentar argumentar com ele? Não há esperança para ele, ele é uma pessoa endurecida. Veja o que ele fez todos esses anos. De que adiantaria falar com ele? Ora, ouça isso, você que pensa que os outros são piores do que você que condena os outros, enquanto muitas vezes você é tão culpado. Jesus Cristo diz: muitos virão do leste e do oeste, haverá muitos no céu que já foram bêbados. Acredito que entre aquelas multidão comprada por sangue, há muitos que entraram e saíram de bares durante metade de suas vidas, mas pelo poder da graça divina, eles conseguiram jogar o copo de bebida no chão. Eles renunciaram ao frenesi da intoxicação, fugiram dele e serviram a Deus. Sim, haverá muitos no céu que eram bêbados na terra. Haverá muitas prostitutas, algumas das mais abandonadas serão encontradas lá. Você se lembra da história de Whitefield? Contou uma vez que haveria alguns no céu que eram os naufragos do diabo, alguns que o diabo dificilmente acharia bom o suficiente para ele, mas é quem Cristo salvaria. Lard Unktgom, uma vez que sugeriu gentilmente a Whitefield que tal linguagem não era muito apropriada, mas nesse momento a companhia tocou e Whitefield desceu. Depois ele veio e disse: Sua senhoria, o que você acha de uma pobre mulher tinha a me dizer agora? Ela era uma mulher triste e depravada. Ela disse: Ó Senhor, nós que Cristo acolheria os naufragos do diabo, e eu sou um deles, e esse foi o meio de sua salvação. Alguém nos impedirá de pregar aos mais baixos dos mais baixos? Fui acusado de ter todo o fugaz de Londres ao meu redor. Deus abençoe o fugaz, Deus salve o fugaz. Mas suponha que seja o fugaz quem precisa do evangelho mais do que eles, quem exige que Deus seja pregado a eles mais do que eles. Temos muitos daqueles que pregam para senhoras e senhores e queremos que alguém pregue para o vulgo nesses dias degenerados. Aqui está o conforto para mim, pois muitos do vulgo virão do leste e do oeste. O que você pensaria se pudesse ver a diferença entre alguns que estão no céu e alguns que estarão lá? Pode-se encontrar alguém que tem o cabelo emaranhado e ele parece horrível, seus olhos estão inchados, ele sorri quase como um idiota. Ele bebeu seu cérebro até que a vida parece ter partido, no que diz respeito ao sentido e ao ser. No entanto, eu lhe diria, esse homem é capaz de salvação, e em poucos anos eu poderia dizer: ele olhe para o céu. Você vê aquela estrela brilhante, você percebe aquele homem com a coroa de ouro puro na cabeça? Você o observa vestido com mantos de safira e roupas de luz? Esse é o mesmo homem que sentou aqui pobre, miserável, quase idiota. Contudo, a graça e a misericórdia soberana o salvaram. Não há ninguém, exceto aqueles, como eu disse antes, que pecaram um pecado imperdoável e que estão além da misericórdia de Deus. Tragam-me o pior e ainda assim eu pregarei o evangelho a eles.
tragam-me o mais vil, ainda assim eu pregaria para eles, porque me lembro de meu mestre dizendo: vá pelas estradas e caminhos do campo e faça-os entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum desses homens que foram convidados experimentarão meu banquete. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e me tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Há mais uma palavra que devo discutir antes de terminar com essa doce porção. Essa é a palavra vontade. Eu amo as vontades e deverá de Deus. Não há nada comparável a elas. Deixe um homem dizer deve, do que adianta. Eu vou, diz um homem, e ele nunca se apressa. Eu vou, diz ele, e ele quebra sua promessa. Mas nunca é assim com os deves de Deus. Se ele dizer deverá, será. Quando ele deve, vai, será. Agora aqui ele disse, muitos virão. O diabo diz, eles não virão, mas eles virão. Seus pecados dizem, você não pode vir. Deus diz, você virá. Você mesmo dizem, você não virão. Deus diz, vocês virão. Sim, há alguns aqui que estão rindo da salvação, que podem zombar de Cristo e zombar do Evangelho, mas eu lhe digo que alguns de vocês ainda virão. O que você diz? Deus pode me tornar um cristão? Eu lhe digo que sim, pois aqui reside o poder do Evangelho. Não pede o seu consentimento, mas consegue. Não diz, você vai recebê-lo, mas faz você disposto no dia do poder de Deus. Não contra a sua vontade, mas faz você querer. Ele mostra seu valor e então você se apaixona por ele. Imediatamente você corre atrás dele e torna-o seu. Muitas pessoas disseram, não teremos nada a ver com religião, mas elas se converteram. Ouvi falar de um homem que certa vez foi à igreja apenas para ouvir o canto, e assim que o ministro começou a pregar, ele colocou os dedos nos ouvidos e recusou a ouvir. Mas com o tempo um pequeno incenso pousou em seu rosto, de modo que ele foi forçado a tirar um dedo em sua orelha para limpá-lo. Nesse momento o ministro disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O homem ouviu e Deus se encontrou com ele naquele momento e converteu sua alma. Ele saiu um novo homem, uma pessoa mudada. Aquele que entrou para rir saiu para encontrar um lugar tranquilo para rezar. Aquele que entrou para zombar saiu para dobrar o joelho em arrependimento. Aquele que entrou para passar uma hora ociosa voltou para passar uma hora de devoção com seu Deus. O pecador tornou-se um santo. O sem vergonha ficou envergonhado. Quem sabe, mas podemos ter alguns assim aqui esta noite. O Evangelho não quer seu consentimento, ele consegue. Isso tira a hostilidade contra Deus do seu coração. Você diz, eu não quero ser salvo. Cristo diz que você será. Ele faz a sua vontade mudar, e então você clama, Senhor, salva-me, ou perecerei. O céu pode exclamar, eu sabia que faria vocês. E então ele se regozija com você, porque ele mudou sua vontade e o fez disposto no dia do seu poder. Se Jesus Cristo estivesse nessa plataforma esta noite, o que muitas pessoas fariam com ele? Alguns dizem, nós faríamos dele um rei. Eu não acredito nisso. Eles o crucificariam novamente se tivessem a oportunidade. Se eles viessem esta noite e dissessem, aqui estou, te amo, você será salvo por mim, nenhum de vocês consentiria se fosse deixado à sua própria vontade. Se ele olhasse para você com aqueles olhos, diante de cujo poder o leão teria se deitado, se eles falassem com aquela voz que derramava uma chuva de eloquência como uma corrente de néctar descendo dos penhascos acima, nenhuma única pessoa viria a ser seu discípulo. Não, é preciso o poder do Espírito Santo para fazer os homens virem a Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Sim, nós cremos isso e aqui temos, eles virão, eles virão. Você pode rir, você pode nos desprezar, mas Jesus Cristo não morrerá por nada. Se alguns de vocês o rejeitam, há alguns que não o farão. Se há alguns que não são salvos, outros serão. Cristo verá sua descendência, ele prolongará seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Alguns pensam que Cristo morreu por alguns que se perderão. Eu nunca consegui entender essa doutrina. Se Jesus Cristo, minha garantia, suportou minhas dores e carregou minhas dores, então acredito que eu estou tão seguro quanto um anjo no céu. Deus não pode pedir o pagamento duas vezes. Se Cristo pagou minha dívida, eu terei que pagá-la novamente? Não. Livre do pecado, eu ando em liberdade. O sangue do Salvador, minha desgraça completa. Aos seus queridos pés me deleito, contenta o pecador salvo, e homenagem prestada. Eles virão,
eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedi-lo de vir. E agora você, principalmente dos pecadores, ouça por um momento enquanto eu chamo você para Jesus. Há uma pessoa aqui esta noite que se considera a pior alma que já viveu. Há quem diga a si mesmo: não mereço ser chamado a Cristo, tenho certeza. Alma, eu te digo, você perdeu pária mais miserável. Esta noite, pela autoridade que me foi dada em Jesus Cristo, eu te chamo para vir ao meu Salvador. Algum tempo atrás, quando fui ao tribunal do país para ver, eles estavam fazendo, ouvi o nome de um homem ser chamado. Imediatamente o homem disse: abra caminho, eles estão me chamando. E ele veio. Agora eu acho o principal dos pecadores esta noite, eu deixo dizer: abra caminho, dúvidas, abre caminho medos, abre caminho pecados. Cristo me chama, e se Cristo me chama, isso é suficiente. Aproximei-me de seus pés graciosos, cujo centro a misericórdia dá. Talvez ele possa me comandar a toque, e então o humilde peticioso vive. Eu posso apenas perecer se eu for. Estou resolvido a tentar, pois eu ficar longe, sei que devo morrer para sempre. Vá e experimente o meu Salvador. Vá e experimente o meu Salvador. Se ele o rejeitar depois que você o buscou, digo no inferno que Cristo não ouviria seu pedido de salvação. Mas isso nunca lhe será permitido. Seria desonrar a misericórdia da aliança que Deus lançasse fora um pecador arrependido, e nunca será enquanto estiver escrito: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A segunda parte do meu texto é de partir o coração. Pude pregar com grande deleite pessoal desde a primeira parte, mas aqui está uma tarefa triste para minha alma, porque há palavras sombrias aqui. Mas como já lhe disse, o que está escrito na Bíblia deve ser pregado, seja sombrio ou alegre. Há alguns ministros que nunca mencionam nada sobre o inferno. Ouvi falar de um ministro que certa vez disse à sua congregação: se você não ama o Senhor Jesus Cristo, você será enviado para aquele lugar que não é educado mencionar. Ele não deveria ter sido autorizado a pregar novamente, pois não podia usar essas palavras simples. Agora, se eu visse aquela casa pegando fogo ali, você acha que eu me levantaria e diria: eu acredito que a operação de combustão está acontecendo ali? Não, eu gritava: fogo, fogo! Então, se a Bíblia diz: os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, devo ficar aqui e suavizar as palavras de Deus, mudando-as para termos mais brandos? Deus me livre, devemos falar a verdade como está escrita. É uma verdade terrível, pois diz: os súditos do reino serão lançados fora. Agora, quem são esses sujeitos? Eu devo te dizer: os súditos do reino são aquelas pessoas que são conhecidas pela demonstração externa de reverência a Deus, mas que não têm reverência por Ele por dentro. São pessoas que você verá com suas Bíblias indo para a igreja o mais religiosamente possível, tentando parecer devotas e modestas, parecendo tão sombrias e sérias quanto possível, imaginando que têm certeza de que estão salvas, porque fazem coisas cristãs do lado de fora, enquanto seus corações não são mudados. Estas são as pessoas que são os súditos do reino. Eles não têm graça, nem vida, nem Cristo, e serão lançados na escuridão total. Novamente, essas pessoas são filhos de pais e mães cristãos. Não há nada que toque o coração de um homem. Veja bem como fala sobre sua mãe. Ouvi falar de um marinheiro palavrão que ninguém podia controlar, nem mesmo a polícia. Ele estava sempre fazendo alguma perturbação onde quer que fosse. Uma vez ele entrou em uma igreja durante o culto e ninguém consegue mantê-lo quieto. Mas um cavaleiro se aproximou e disse a ele: marinheiro, você já teve uma mãe? Com isso as lágrimas correram por suas bochechas e ele disse: Deus o abençoe, Senhor. Eu tive e ela foi para a sepultura com muitos cabelos grisalhos e tristeza que eu cansei. E olhei para a bela visão que estou fazendo aqui esta noite. Ele então se sentou bastante sóbrio e subjugado pela simples menção de sua mãe. E alguns de vocês súditos do reino que podem se lembrar de suas mães. Sua mãe o colocou e ensinou desde cedo a rezar. Teu pai te ensinou nos caminhos da piedade, e ainda assim você está aqui esta noite sem graça em seu coração, sem esperança no céu. Você está descendo em direção ao inferno tão rápido quanto seus pés podem levá-lo. Alguns de vocês que partiram o coração de sua pobre mãe. Se eu pudesse lhe contar o que ela sofreu por você quando à noite você se entregou ao seu pecado. Você sabe qual será a sua culpa. Você, sujeito do reino, você perecerá depois que as orações e lágrimas de sua mãe cristã caíram sobre você. Não consigo conceber que ninguém entre no inferno com maior culpa do que aqueles que vai para lá,
com gotas das lágrimas de sua mãe na cabeça e com as orações de seu pai seguindo-o nos calcanhares. Alguns de vocês inevitavelmente suportarão essas desgraças. Alguns de vocês, rapazes e moças, acordarão um dia e se encontrarão na escuridão total, enquanto seus pais estarão lá no céu, olhando para vocês com olhos de repreensão, parecendo dizer: o quê? Para você, tudo o que dissemos, você chegou a isso? Assuntos do reino. Não pense que uma mãe cristã pode salvá-lo. Não pense porque seu pai era membro de tal e tal igreja que sua piedade o salvará. Imagino alguém de pé no portão do céu e exigindo: deixe-me entrar, pelo quê? Porque minha mãe estava lá. Sua mãe não teve nada a ver com você. Ele era santa para si mesmo. Se ela era má para si mesma. Mas meu avô orou por mim. Isso não adianta, você orou por si mesmo? Não, eu não fiz. Então as orações do avô e as orações da avó e as orações de seu pai e da sua mãe podem ser empilhadas umas sobre as outras até chegarem às estrelas, mas elas nunca podem trazer uma escada para você ir para o céu. Você deve buscar a Deus por si mesmo, ou melhor, Deus deve buscá-lo. Você deve ter uma experiência ativa da piedade em seu coração, ou então estará perdido, mesmo que todos os seus amigos estivessem no céu. Houve um sonho terrível que uma mãe cristã teve uma vez, e ela o contou ao seu filho. Ela sonhou que o dia do julgamento havia chegado. Os grandes livros foram abertos, todo o povo estava diante de Deus. E Jesus Cristo disse: separe o joio do trigo, coloque os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. A mãe sonhou que ele e seus filhos estavam bem no meio da grande multidão de pessoas. O anjo veio e disse: eu devo levar a mãe, ela é uma ovelha e ela deve ir para a mão direita. Os filhos são bodes, eles devem ir para a esquerda. Ela pensou enquanto caminhava, seus filhos a agarraram e disseram: mãe, temos que nos separar, devemos nos separar. Ela então os abraçou e parecia dizer: meus filhos, se possível, eu os levaria comigo. Mas em um momento o anjo a tocou. As lágrimas em suas faces secaram, e agora, superando a afeição natural, tornando-se sobrenatural e exaltada, submissa à vontade de Deus, ela disse: meus filhos, eu ensinei bem, treinei vocês e vocês abandonaram os caminhos de Deus. E agora tudo o que eu tenho a dizer é amém para a sua condenação. Eles então foram arrebatados e ela os viu em tormento perpétuo enquanto ela estava no céu. Jovem, quais serão seus pensamentos quando o último dia vier para ouvir Cristo dizer: afaste-te, malditos, e haverá uma voz logo atrás de Cristo dizendo amém. E ao perguntar de quem era aquela voz, descobrirá que sua mãe. Ou jovem, quando você for jogada na escuridão total, o que você pensará quando ouvir uma voz dizendo amém? E enquanto você olha lá, está seu pai, seus lábios ainda se movendo com a maldição solene. Súditos do reino. Os réprobos arrependidos entrarão no céu, muitos deles, mas cobradores de impostos e pecadores chegarão lá. Bêbados e blasfemos arrependidos serão salvos, mas muitos dos súditos do reino serão jogados fora. Pensar que você que tenha sido tão bem treinado em assuntos cristãos deveria estar perdido. Será um inferno dos infernos para você olhar para cima e ver lá o pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto você que teve uma má cristã e é lançado no inferno simplesmente porque você não acreditava no Senhor Jesus Cristo, mas recusou seu evangelho e viveu e morreu sem ele. Isso é o que faz doer tanto, ver-nos expulsos quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Agora ouça-me por um tempo, não vou detê-lo por muito tempo enquanto empreendo a dolorosa tarefa de lhe dizer o que será desses súditos do reino. Jesus Cristo disse que eles devem ser lançados para fora, mas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, observe, eles devem ser jogados fora. Eles não são instruídos aí, mas quando chegarem às portas do céu, serão expulsos. Assim que os hipócritas chegarem às portas do céu, a justiça dirá: lá vem ele, ele rejeitou as orações de um pai e zombou das lágrimas de uma mãe. Ele forçou seu caminho para baixo e contra todas as vantagens que a misericórdia forneceu. E agora, lá vem ele, Gabriel, pegue aquele homem. O anjo, amarrando-te as mãos e os pés, segura-te um só momento sobre a boca do abismo. Ele ordena que você olhe para baixo, para baixo, para baixo. Não há fundo, e você ouve vindo do abismo gemidos sombrios e gemidos sem sentido, e gritos e espíritos torturosos. Você treme, seus ossos derretem como cera,
e sua medula estremece dentro de você. Onde agora está sua força e onde está sua jactância e jactância? Você grita e chora, você implora por misericórdia. Mas o anjo, com um aperto tremendo, rapidamente o puxa, e então arremessa para baixo com um grito: fora, fora! E você vai para o poço do inferno que não tem fundo, e expira lá para sempre para baixo. Nunca para encontrar um lugar de descanso para as solas de seus pés. Você será jogado fora. E para onde você deve ser jogado? Você deve ser lançado para fora na escuridão. Você deve ser colocado num lugar onde não há esperança. Pois por luz nas escrituras entendemos esperança, e você deve ser colocado fora nas trevas, onde não há luz, nenhuma esperança. Existe um homem aqui que não tem esperança? Não consigo imaginar uma pessoa assim. Um de vocês talvez diga: estou profundamente endividado e em breve terei que vender tudo o que tenho, mas tenho a esperança de conseguir um empréstimo e assim escapar de minha dificuldade. Outro diz: meu negócio está arruinado, mas as coisas vão melhorando em breve, eu tenho uma esperança. Outro diz: estou muito angustiado, mas espero que Deus provará para mim. Outro diz: eu estou em grande dívida, sinto muito por isso, mas no inferno não há esperança. Eles não têm esperança de morrer ou a esperança de serem aniquilados. Eles estão para sempre perdidos. Em cada elo das correntes do inferno está escrita a palavra para sempre. Nos incêndios as chamas formam a palavra para sempre. Acima de suas cabeças eles leem a palavra para sempre. Seus olhos estão irritados e seus corações estão angustiados com o pensamento de que é para sempre. Oh, se eu pudesse dizer a você esta noite que o inferno um dia será queimado e que aqueles que estavam perdidos poderiam ser salvos. Haveria um jubileu no inferno só de pensar nisso. Mas não pode ser, é para sempre. Eles serão lançados para fora na escuridão. Mas quero terminar isso o mais rápido possível, pois quem pode suportar falar assim com seus semelhantes? O que é o que os perdidos estão fazendo? Eles estão chorando e rangendo os dentes. Você range os dentes agora? Você não faria isso a menos que estivesse com dor e agonia. Bem, no inferno há sempre ranger de dentes. E você sabe por quê? Há um rangendo de dentes para seu companheiro murmurando: fui levado ao inferno por você, você me enganou, você me ensinou a tomar o primeiro gole. E o outro ranger dos dentes e diz: você e eu fizesse isso, você me fez agir pior do que eu faria quando saímos para beber à noite. Há uma criança que olha para a mãe e diz: mãe, você me ensinou a ser desonesta. E a mãe range os dentes para a criança e diz: não tenho pena de você, porque você se tornou mais desonesto do que eu e até me ensinou novos caminhos do mal. Os pais rangem os dentes para os filhos e os filhos para os pais. E eu acho que há alguns que vai ranger os dentes mais do que os outros. Serão os sedutores quando eles veem aqueles que eles levaram à imoralidade e os ouvem dizendo: ah, conosco, você merece, pois você nos trouxe até aqui. Esta noite alguns de vocês têm suas consciências o fato de ter levado outro ao poço do inferno. Oh, que a graça soberana de Deus te perdoe. Nós nos perdemos como ovelhas perdidas, disse Davi. Ora, uma ovelha perdida nunca se perde sozinha se for de um rebanho. Li recentemente sobre uma ovelha que saltou sobre o pau parateiro lateral de uma ponte e foi seguida por todos os rebanhos. Então, se um homem se extraviar, ele leva outros com ele. Alguns de vocês terão de prestar contas pelos pecados dos outros quando forem para o inferno, assim como pelos seus próprios. Ó, que choro e ranger de dentes haverá naquele poço. Agora feche a Bíblia. Quem quer falar mais sobre isso? Eu avisei solenemente, eu lhe falei da ira vindoura. A noite escurece e o sol está se pondo. A noite da vida escurece para alguns de vocês. Eu posso ver homens grisalhos aqui. Seus cabelos grisalhos são a coroa de glória ou um chapéu de tolo para você. Você está à beira do céu ou está cambaleando à beira do seu túmulo e afundando no inferno? Deixe-me avisá-los, homens grisalhos, sua noite está chegando, ó pobre grisalho cambaleante. Você vai dar o último passo no poço? Deixe uma criança ficar na sua frente e implorar para você reconsiderar. Pense esta noite em seus últimos 70 anos de pecado. Deixe sua vida passada marchar diante de seus olhos. O que você fará com 70 anos desperdiçados para responder? Com 70 anos de criminalidade para trazer diante de Deus? Deus lhe dê graça esta noite para se arrepender e colocar sua confiança em Jesus.
E vocês, homens de meia idade, também não estão seguros? A noite cai em você também. Você pode morrer em breve. Algumas manhãs atrás eu acordei cedo da minha cama e pedi que me apressasse e fosse ver um moribundo. Corri o mais rápido que pude para ver esse pobre criatura moribunda. Mas quando cheguei a casa ele estava morto, um cadáver. Enquanto eu estava lá na sala, pensei: aquele homem não pensou que morreria tão cedo. Haveria suas esposas e filhos e amigos. Ele também pensava um pouco que ele iria morrer, pois ele era robusto, forte e saudável apenas alguns dias antes. Nenhum de vocês tem uma garantia assinada sobre a duração dos dias de sua vida. Vá e veja se você tem esse contrato em qualquer lugar da sua casa. Não, você não pode morrer amanhã, portanto deixe-me avisá-lo pela misericórdia de Deus. Deixe-me falar com você como irmão, pois eu te amo. Vocês sabem que sim, gostariam de insistir no assunto em seus corações. Está entre os muitos que serão aceitos em Cristo. Quão abençoado isso será. E Deus disse que todo aquele que invocar seu nome será salvo. Ele não lança fora ninguém que venha a ele por meio de Cristo. E agora, rapazes e moças, uma palavra com vocês. Talvez você pense que a religião não é para você. Sejamos felizes, você diz. Sejamos alegres e contentes. Quanto tempo, jovem, quanto tempo? Até que eu tenha 21. Tem certeza de que viverá até lá? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se você viver até aquele momento, se você não tiver coração para Deus agora, você não terá nenhum então. Os homens não melhoram se deixados sozinhos. Eles são como um jardim. Se você deixá-lo sozinho e permitir que as ervas daninhas cresçam, você não esperará encontrar o melhor em 6 anos. Mas pior, os homens falam como se pudessem se arrepender quando quiserem. É a obra de Deus nos dar arrependimento. Alguns até dizem: eu me voltarei para Deus algum dia. Mas se você realmente tivesse o coração certo, você diria: eu devo correr para Deus e pedir a Ele que me dê arrependimento agora. Agora, uma palavra de conclusão. Eu lhe falei do céu e do inferno. Qual é o caminho então para escapar do inferno e se encontrar no céu? Não vou contar minha velha história novamente esta noite. Lembro de quando eu lhe contei antes, um bom amigo na multidão disse: conte-nos algo novo, velho companheiro. Agora, na verdade, ao pregar 10 vezes por semana, nem sempre podemos dizer coisas novas a cada vez. Você já ouviu John Gould's, a saber, que conta suas histórias novamente. Eu não tenho nada além do velho evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Não há nada aqui de obras, não diz. Aquele que é um homem bom será salvo, mas quem crê e é batizado. Bem, o que é acreditar? É colocar sua confiança inteiramente em Jesus. O pobre Pedro uma vez creu e Jesus Cristo lhe disse: vamos, Pedro, anda até mim sobre as águas. Pedro foi pisando no topo das ondas sem afundar, mas quando ele olhou para as ondas começou a tremer e desceu. Agora, pobre pecador, Cristo diz: venha, ande sobre seus pecados e venha a mim. Se você fizer isso, ele lhe dará poder. Se você crê em Cristo, você será capaz de andar sobre seus pecados, pisar neles e vencê-los. Posso me lembrar da época em que meus pecados me encarraram pela primeira vez. Eu me achava o mais amaldiçoado de todos os homens. Eu não tinha cometido nenhum grande pecado visível contra Deus. Mas lembrei-me de que fui bem treinado e instruído e pensei que meus pecados eram assim maiores do que o de outras pessoas. Eu clamei a Deus para ter misericórdia e temi que Ele não me perdoasse. Mês após mês, clamava a Deus, a Ele não me ouvia. E eu não conhecia a salvação. Às vezes eu estava tão cansado do mundo que queria morrer. Mas então me lembrei que havia um mundo pior depois disso. E que seria tolice se, apesar diante do meu Criador despreparado, às vezes eu pensava apressadamente que Deus era um tirano, sem coração, porque Ele não respondeu a minha oração. E depois, eu me lembro da hora em que entrei em uma pequena igreja e vi um homem alto e magro subir ao púlpito. Eu nunca o vi desde aquele dia, provavelmente nunca o verei. Até nos encontramos no céu. Ele abriu a Bíblia e leu com a voz débil: voltem-se para mim, sejam salvos todos vós confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pensei, sou um dos confins da terra e estou me virando e fixando o seu olhar em mim. Como se me conhecesse, o ministro disse: vire, vire, vire. Ora, pensei que tinha muito a fazer, mas descobri que era apenas virar. Achei que tinha que fazer minhas próprias roupas de justiça, mas descobri que se eu me voltasse, Cristo me daria as roupas justas. Vire, pecador, isso é tudo o que é necessário para ser salvo. Voltem-se para Ele, todos vocês confins da terra, e sejam salvos. Foi isso que os judeus fizeram quando Moisés ergueu a serpente de bronze. Ele disse: olha, e eles se viraram e olharam. A serpente pode estar se contorcendo ao redor deles.
Eles podem estar quase mortos, mas eles simplesmente se viraram e olharam. E no momento que se viraram e olharam, a serpente caiu e eles foram curados. Volte-se para Jesus Cristo, o pecador. Ninguém além de Jesus pode fazer algum bem aos pecadores indefesos. Há um hino que continuamos a cantar, mas que não acho muito correto. Ela diz: aventure-se nele, aventure-se inteiramente, que nenhuma outra confiança se intrometa. Agora não é nenhum risco confiar em Cristo, nem um pouco. Aquele que confia em Cristo está bastante seguro. Lembro-me de quando o querido John Watts estava morrendo. Martha Winkley disse a ele em seu tom habitual: bem, John, você poderia confiar sua alma nas mãos de Jesus Cristo agora? Sim, disse ele. 1 milhão de almas. Estou certo de que todo cristão que já confiou em Cristo pode dizer amém e isso. Confie nele, ele nunca vai te enganar. Meu abençoado mestre nunca te jogará fora. Não posso falar muito mais e só tenho a agradecer sua gentileza. Nunca vi um número tão grande de pessoas tão quietas e quietas. Eu realmente acho, depois de todas as coisas difíceis que foram ditas, que o povo inglês sabe quem os ama. E que eles vão apoiar o homem que os apoia. Agradeço a cada um de vocês e, acima de tudo, peço-lhes, se houver razão ou sentido no que eu disse, pense em si mesmo pelo que você realmente é, e que o Espírito abençoado lhe revele seu estado, que ele lhe mostre que você está morto, que você está perdido e arruinado, que ele faça você sentir que coisa terrível seria afundar no inferno, que ele te apoie para o céu, que ele possa tomar conta de você como o anjo fez há muito tempo e colocar a mão sobre você e disser: fujam por suas vidas, fujam por suas vidas, fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em qualquer lugar na planície. Fuja para as montanhas ou você será varido. E que possamos todos nós encontrar no céu e lá seremos felizes para sempre. Amém.